E aí pessoal do YouTube, Fox Walkberry na área, e nesse vídeo vamos analisar o segundo episódio da sexta temporada de Game of Thrones, levando em consideração os pontos mais importantes durante o progresso do episódio, como também os personagens que mais se destacaram e os pontos mais significativos que fizeram a diferença durante o progresso do mesmo. Então vamos começar com essa análise. Então o episódio já começou mostrando a grande volta do Bran Stark, né, que ele ficou ausente por vários episódios, então foi finalmente, como posso dizer, chamativo ver a volta do personagem, como também logo de início tivemos, no caso, uma das visões dele, né, tipo uma passagem psíquica, onde ele acabou vendo como é que era o passado em Winterfell. Foi ótimo ver aquele tipo de território naquele tempo, como também tivemos a aparição de uma versão jovem, tanto do Ned, quanto do Benjen, quanto da Lyanna Stark, né, tipo, finalmente apareceu essa personagem que foi tanto falado e comentado e tudo mais, e possivelmente terá maior aprofundamento lá na frente, como também tivemos a aparição do Hodor, que ele fala, tipo, caralho, eu acho que a aparição da Lyanna foi tão importante quanto a aparição do Hodor, essa questão dele falar, tipo, cara, que coisas muito foda mesmo. E eu acho que o ponto-chave da questão da trama do Bran na sexta temporada, nesse episódio, foi a questão dele entrar nesse conflito, de o que é mais significativo pra ele, estar em casa, né, nessas questões de visões, ou estar na realidade. Eu acho que isso pode ser uma chave para demonstrar quais podem ser os seus futuros problemas, porque ele está se acostumando com seus poderes, e isso pode levar a uma certa necessidade de usá-los toda hora, de ver o passado, de estar num local onde ele gostaria de estar, e meio que impedir, né, ficar longe desse desconforto que, no caso, é a realidade. Mas como tem uma guerra se aproximando, ele pode sentir a necessidade de se desenvolver e ter o seu lugar durante esse conflito. Mas, em relação ao Bran Stark, foi somente isso. Eu esperava um pouquinho mais desse personagem, mas ver o Ned, o Benjen e a Lyanna, e também o Hodor, foram os pontos mais significativos durante sua passagem no episódio. E em King's Landing, eu acho que, inicialmente, já começou uma cena bastante chamativa, que foi uma montanha destroçando a cabeça de um cara que tava ofendendo a Cersei na parede, sacou? Tipo, já começou mostrando o poder da Cersei, né? Você ofende ela, tu morre. Isso é meio que uma metáfora, mas foi mais uma cena divertida pra chamar a atenção do telespectador. Mas um outro momento, né, mostrando toda essa questão da Cersei ser isolada e tal, e tudo mais, pelo Tommen, pelas decisões dele, foi o autoconhecimento desse personagem pra ele poder meio que perceber os seus erros, dele não conseguir proteger a mulher dele não conseguir proteger a mãe dele, permitir que toda essa merda acontecesse. E isso pode ser um propulsor para uma mudança do personagem, né? Ele é o rei, ele devia ser capaz de fazer várias coisas, mas durante a passagem desse autoconhecimento deu pra perceber que ele reconheceu que ele poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Isso foi muito interessante, isso pode alterar o comportamento e a postura do personagem. E aí, com a saída dele do local, né, pra encontrar com sua mãe e pedir perdão, tivemos o conflito do Jaime com o Alto Pardal. E junto a isso tivemos, ao mesmo tempo, essa visão negligenciando a religião do Jaime, né, o Jaime teve essa postura negativa perante o Alto Pardal e seu poder, tivemos exatamente isso, a demonstração, ou pelo menos teoricamente, do poder do Alto Pardal, dizendo que eles não têm ninguém, eles não têm casa, não tem nada, mas juntos eles são capazes de destruir um império. Então, mostrando uma clara referência à religião, todo o seu poder, toda a sua capacidade de manipular as pessoas, de destruir coisas imensas e tudo mais com a união. E assim, cara, eu achei isso genial. Ele é um vilão meio que, assim, no caso, os representantes do Alto Pardal, eu acho que eles são um vilão secundários, mas que tem um grande poder e que com certeza vai dar um trabalho lá na frente. E no final dessa traminha de King's Landing, no caso desse episódio, tivemos finalmente a conversa do Tommen com a própria mãe. E diante dessa conversa, deu pra ver uma postura mais fria em relação a Cersei Lannister, onde ela se demonstrou ser uma pessoa muito fechada, menos sentimental, se compararmos com sua atitude antes da sua caminhada humilhante, onde ela tava nua, né, e a mulher falando vergonha, vergonha, vergonha. Então, deu pra ver uma completa mudança da personagem. Não mostrou muito claro essa alteração, mas já deu pra ver que nessa sexta temporada ela tá mais fria, tá mais calculista, tá mais com uma necessidade de lançar sua raiva em alguém. E com certeza isso vai ser mostrado nos próximos episódios, mas nesse momento deu pra perceber que ela tava muito mais fechada em relação às suas posturas anteriores. Em Meereen, eu acho que o personagem que foi o ponto-chave, né, dessa localização foi o Tyrion Lannister,
porque ele fez duas coisas interessantes. Primeiro, que ele analisou os dragões. Ele começou a falar como é que eles são, que eles são mais inteligentes. Então, a gente foi capaz de ver um maior aprofundamento em relação a essas criaturas, que eu acho que ajudou a gente reconhecer as capacidades dos mesmos, como também o segundo ponto-chave, no caso das atitudes desse personagem, foi a questão dele ser capaz de se comunicar com os dragões, claro, de forma indireta. Ele não falou, oi, meu nome é Tyrion, não, mas ele conseguiu criar um laço amigável com eles, ao ponto de conseguir libertar os mesmos. Então, tecnicamente, foi uma dança com os dragões, né? Ele conseguiu criar uma relação interessante com eles. Mas agora, se os dragões vão lembrar dele ou vão ajudá-los futuramente, nós não sabemos. Mas já fica aí uma coisa legal, que foi, de certo modo, uma metáfora, que foi essa relação. Em Braavos, tivemos a continuação do treinamento da Arya Stark, que no episódio anterior ela estava bem aceitativa em relação a esse treinamento, a questão de perder a visão. Claro, ela estava meio incomodada, mas ela não parecia perder o controle. Mas nesse episódio, finalmente aconteceu. Ela começou a se soltar, começou a gritar de raiva, começar a tentar bater em alguém, e isso foi interessante, porque mudou a postura da personagem. E com o aparecimento do Jaqen H'ghar, ele começou a, como eu posso dizer, a dizer várias coisas boas que ela podia ter se ela dissesse o seu nome, né? Se ela falasse seu nome e, em outras palavras, terminasse o treinamento. Mas a Arya conseguiu resistir a essa tentação, mudando completamente, ou melhor, mostrando uma nova postura da personagem. Assim, em relação a esse episódio, não teve nada demais em relação a essa personagem, foi mais um descontrole emocional. Porém, a questão dela vencer a tentação, vinda do Jaqen H'ghar. Então, foi legal, mas não teve tanta coisa em relação à personagem. Já no norte, tivemos algumas coisas interessantes envolvendo a família Bolton, que foi, assim, o ponto mais forte, eu acho que também foi o ápice do episódio, foi a morte do Roose Bolton. Tipo, ninguém esperava que isso acontecesse. Sério, eu duvido que alguém tinha noção que isso ia acontecer. Eu fiquei muito surpreso, a cena não entregou nada, tipo, tinha um momento feliz lá e simplesmente o cara morreu. Sabe, foi uma coisa surpreendente. Eu acho que as melhores coisas que acontecem no Game of Thrones são essas coisas inesperadas. E eu acho que foi foda pra caralho. Mostrou mais a sua atitude psicopata, né, no caso, vinda do Ramsay Bolton, e ele teve a dominação total, né, ele virou o Lord Bolton. E também tivemos a morte da mãe dele e do irmão, causada por ele mesmo. Então ele matou o pai, matou a mãe, matou o irmão. Tipo, o cara é um puta psicopata foda pra caralho. Eu, pessoalmente, eu tô torcendo pra ele, sacou? Se ele morrer, tudo bem, mas ele tá sendo o melhor personagem dessa temporada. É sério, até agora ele tá sendo o melhor personagem. E, assim, dominação total, mostrou claramente que ele é um psicopata, que ele quer ser um filho único dominando tudo. E, assim, cara, foi uma cena, de certo modo, na minha opinião, memorável pra caramba. Vai ser difícil eu esquecer essa atitude do personagem. Então, assim, foi pouco o foco no personagem, mas foi muito significativo o que ele fez. Ele matou o Roose Bolton, ele tomou o poder, matou o irmão e tudo mais. Tipo, cara, foda pra caralho. Nas Ilhas de Ferro, tivemos a morte do Balon Greyjoy, né? Ele caiu lá da ponte e quem matou ele foi o irmão dele. Eu não sei se falaram o nome dele durante o processo do episódio, mas pelo que parece foi o Euron Greyjoy. Eu não sei ainda, não ficou muito claro no episódio, mas possivelmente é ele. Mas em relação à sua morte, mesmo tendo sido uma coisa muito clara, né, que ia acontecer isso, principalmente que tá nos livros, e toda aquela dramatização dos dois conversando na ponte e tudo mais, e ele se aproximando, olha só, sou seu irmão, saia da frente e tal, e já entregou que ele ia morrer ali, mas foi uma morte legal, né? Eu não sei se vai mudar muita coisa em relação ao governo dos Greyjoy, né? Porque eles estão muito parados, mas é exatamente isso, né? O rei morreu, né? O cara que dominava tudo, e não sabemos o que vai acontecer com a Yara, né? Não sabemos porque ela ficou numa posição bem desconfortante. E o Euron tá lá, né? Vai ser uma situação bem complicada, né, em relação às questões internas, mas vamos ver se isso vai movimentar mais ainda a família Greyjoy, porque tava realmente muito parado, e vamos ver se eles vão avançar finalmente para enfrentar alguém, de forma mais direta. E finalmente na muralha tivemos a questão do Jon Snow, a questão da Melisandre, e eu acho que um dos pontos iniciais foi a questão da crença e a decepção da Melisandre em relação a isso. Né? Ela fala, meu Deus tá morto, eu não acreditava, eu acreditei numa coisa falsa e tudo bem, é uma coisa pequena na trama do Game of Thrones, mas eu acho que ajudou numa postura diferenciada da personagem, principalmente dela tomar coragem de tentar ressuscitar o Jon Snow. Tivemos junto a isso o ataque dos selvagens, que eu acho que movimentou um pouco mais o episódio, né, com a morte de alguns caras da muralha, que foi algo divertido de assistir, e no final das contas tivemos
tivemos toda aquela questão da Melisandre tentar ressuscitar o Jon Snow e falhando, e de repente o Jon Snow volta à vida. Foi um clichêzinho básico, né? Aquela questão da Melisandre tentar alguma coisa, falhar e de repente funcionar magicamente do nada, né? Um clichêzinho, isso é muito básico, normal de acontecer, mas o Jon Snow voltou. Eu acho que a forma que ele voltou foi meio fraca, eu acho que poderia ter dado um tchan melhor naquele momento, mas foi isso, né? Foi realmente nada demais. Mas ele voltou, e as coisas vão começar a ficar mais complicadas daqui pra frente. Mas de forma geral, esse segundo episódio foi bem melhor do que o primeiro, né? Teve várias coisas interessantes, teve a morte de várias figuras significativas, principalmente do Roose Bolton. O do Balon Greyjoy ele tava mais como secundário mesmo, morreu, tinha que morrer mesmo, um cara chato, não fazia porra nenhuma. Tivemos a introdução do Euron Greyjoy, tivemos a volta do Jon Snow, né? Não foi muita coisa, mas também tivemos a libertação dos dragões. Então teve muitas coisas importantes nesse episódio. Não tá tendo nenhuma guerra, realmente nenhum contato físico direto, né? Foi mais conversa em relação ao progresso dos episódios. Foi mais uma coisa direta em relação ao progresso do episódio. Em alguns momentos teve muito desenvolvimento em uma parte da história, mas teve pouco em outras. Mas foi muito bom ver algumas coisas serem alteradas no processo do mesmo. Então, como nota pro episódio, vai ser nota 8,5. Se você acha que a nota deveria ser maior, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Conta no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, é isso, espero que tenha gostado. Foco só com aí para o próximo vídeo. Valeu!